O canal Ricardo Oliveira atingiu o número de 100 mil inscritos. E em gratidão ao seu apoio e carinho, iremos realizar uma mega promoção. Algo inédito no YouTube. Isso mesmo, o programa será o Todos na Mira. Ricardo Oliveira irá fazer uma pergunta para vários especialistas em diversas áreas. São eles: Dr. Rodrigo Silva, Dr. Alberto Tim, Pastor Sérgio Monteiro, Pastor Michelson Borges, Leandro Quadros, Pastor Arilton Oliveira e Pastor Neumoel Estina. Todos juntos em um só vídeo. Você não pode perder. Todos na Mira, no canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Olá, amigo inscrito, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. Enfim, chegou o grande dia, isso mesmo, a programação tão aguardada por vocês. O programa O Todos na Mira no canal Ricardo Oliveira, um programa inédito no YouTube, isso mesmo, inédito. Você não vai encontrar um programa semelhante como esse em nenhum outro canal. Aqui estamos tendo a oportunidade de realizarmos esse programa, onde estarei fazendo aqui uma pergunta para cada um dos participantes, que são eles: Dr. Rodrigo Silva, o doutorando em Línguas Semíticas, Pastor Sérgio Monteiro, o Pastor Michelson Borges, o professor Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade, o Pastor Arilton de Oliveira, o Dr. Alberto Tim, que é o diretor associado do White Stake, vai estar respondendo com uma pergunta diretamente dos Estados Unidos. E por fim, uma mensagem muito especial com um pastor jubilado, que foi orador da Voz da Profecia, pastor Neumoel Estina. Desde já agradeço a todos vocês pela colaboração, pelo apoio e por ter aceitado o convite e participar dessa comemoração tão especial. Ricardo, comemorando o quê? Os 100 mil inscritos que foram atingidos aqui pelo canal. Dias atrás, tive a oportunidade de realizar um super sorteio, onde sorteei 7 livros e 4 cursos. E alguns dos inscritos aqui do canal tiveram a oportunidade de serem contemplados com um desses prêmios, tá bom? Falar nisso, os livros já foram enviados para as pessoas. Estou aqui com um livro que chegou ao meu também, né, Na Presença do Eterno, do pastor Sérgio Monteiro, um livraço. Tenho certeza que as 3 pessoas que ganharam também irão gostar. Tem um que me disse que já está terminando de ler o livro. Então, esse foi um dos presentes que eu procurei dar para essas pessoas em comemoração aos 100 mil inscritos do canal. Então, hoje estamos selando essa comemoração com esse programa inédito, especial, que é o Todos na Mira, onde estarei fazendo uma pergunta para cada uma dessas pessoas. Só quero lembrar você que eu já tive a oportunidade de entrevistar cada um desses pastores e doutores individual, tá bom? Então é só você ir aqui na playlist e você poderá assistir na íntegra todas as entrevistas que ficam com o pastor Rodrigo Silva, o Sérgio Monteiro, com todos esses nomes que eu acabei de mencionar aqui, tá certo? Quero mandar um abraço especial e agradecer um colaborador aqui do canal, que sem ele o canal Ricardo Oliveira não seria o mesmo, que é o pastor Marlon Wallace. Ele é de lá dos Estados Unidos, é o responsável em fazer as locuções aqui do canal. Então, Marlon, muito obrigado também pelo apoio, pelo carinho. Sem a sua ajuda, sem a sua participação, o canal Ricardo Oliveira não tinha alcançado esse número de 100 mil inscritos. Quero também mandar um abraço especial para o Tiago Elker. Tiago Elker, ele é o dono da editora Luz do Mundo, participou aqui também do sorteio, dou ali alguns livros. Então, Tiago, muito obrigado pelo carinho, que Papai do Céu te abençoe. E se você não conhece o canal do Tiago Elker, se inscreva. Eu divulguei dias atrás o canal dele, que é o Adventismo Vivo. É um canal onde aborda o tema da lição. É um dos melhores canais que você possa acompanhar e aprender acerca do conteúdo da lição da escola sabatina. Um abração, Tiago. Eu avisei aqui logo no início também que, além dos livros, eu sorteei curso. Que curso foi esse? O curso de memorização bíblica e aprendizado acelerado do professor Marcos Correia. É um curso muito bom. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, o Marcos também, né, de pessoas que adquiriram o curso e gostaram demais. Porque assim, as técnicas desse curso ajudam você a memorizar versos, capítulos, até mesmo livros da Bíblia. Esse curso, ele instiga a sua memória a se tornar uma super memória. Quem de você que naquele momento que está pregando, que está dando estudo bíblico, não esqueceu aquele texto bíblico, aquela palavra-chave para poder
concluir ali a sua palestra, o seu sermão, o seu estudo bíblico, ou quem sabe um debate que você esteja participando acerca de temas da Bíblia. Então esse curso te ajuda a aprimorar essas técnicas, não somente na questão bíblica, mas as técnicas também podem ser aplicadas em qualquer área do conhecimento. Você que estuda, vai fazer uma prova ali no ensino médio, um teste na faculdade, prestar um concurso público, as técnicas desse curso te ajudam a memorizar, a aprender de uma forma mais rápida e com certeza é uma bênção na sua vida. Então muitas pessoas que adquiriram esse curso estão gostando. Se você tem interesse, é só você ir aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai te direcionar para uma plataforma e assim você vai poder conhecer um pouco o curso melhor, né? Conhecer melhor o curso e quem sabe poder adquiri-lo. Caso você adquira, sabe que você está ajudando aqui o canal Ricardo Oliveira, porque eu sou coprodutor desse curso. O professor Marcos Correia, ele criou todo o conteúdo, eu entro com a parte da divulgação e eu estou ali como coprodutor, tá bom? Ele me fez o convite, eu aceitei e está sendo aí uma bênção na vida de muitas pessoas. Bom, sem mais delongas, porque vocês estão aqui para assistir o programa, né? Vamos então para fazer a primeira pergunta para o nosso participante aqui. Só quero lembrar você que, por favor, gostou do vídeo, curta ele, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? É muito importante você ativar o sininho, porque toda vez que eu publicar aqui um conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Curtir o vídeo, caso você goste, e ativar o sininho na opção todas as notificações, tá bom? Faça esse favor para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Ricardo Oliveira. Quem será o nosso primeiro entrevistado dessa noite? Você sabe quem é? Quer fazer aí um palpite? Dar um palpite? Pois bem, o nosso primeiro entrevistado é lá direto dos Estados Unidos, diretor associado do Ike State, o querido pastor Dr. Alberto Tim. E a pergunta ela é complexa, polêmica e bem atual. Pastor Tim, muito obrigado pela participação, quero agradecer mais uma vez aí pelo apoio e por ter também aceitado o convite do canal Ricardo Oliveira. A pergunta é essa, eu vou ler aqui. Pastor Tim, Jesus vai voltar em 2027, no ano de 2027? Alguém pode estranhar, Ricardo, mas voltar em 2027 por quê? Pois bem, tem um adventista bem popular que, através de alguns cálculos, tem ensinado que nessa data a Terra irá completar 6.000 anos. Devido a isso, alguns acreditam que Jesus poderá voltar nessa data. Essa teoria procede? O interessante é que em Patriarcas e Profetas, página 342, Ellen White fala desse período dos 6.000 anos. Teria essa teoria base nos escritos de Ellen White e também na Bíblia Sagrada? Pastor Tim, como entender essa questão? Jesus volta ou não volta no ano de 2027? E essa teoria, ela tem respaldo no livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 342? Parabéns ao canal Ricardo Oliveira pelos 100.000 inscritos. É uma grande vitória. E eu tenho certeza que esse canal tem sido uma bênção para muitas pessoas em fala portuguesa, inclusive para você também. Poderia Jesus voltar no ano 2027, como algumas pessoas sugerem? A resposta para essa pergunta eu creio que nós temos em Mateus capítulo 24, verso 36, onde diz: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É óbvio que algumas pessoas argumentam, tá bom, nós não podemos saber o dia e a hora, mas o ano eu posso saber. Só que se você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 1, 7, Jesus responde a essa pergunta também, quando ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É certo que em um ano específico Jesus vai voltar. Qual ano será? Nós não sabemos. Agora, posso lhe assegurar uma coisa: pessoas que tentaram marcar um ano para a volta de Cristo ao longo da história do cristianismo, todas até agora estiveram equivocadas. Será que alguém vai acertar? Mas cada indivíduo que surge no cenário crê que os demais estavam equivocados, mas eu estou certo. Guilherme Miller, por exemplo, cria que os 6.000 anos terminariam no ano de 1843. Jesus não veio. Outras pessoas marcaram outras datas, mas talvez a mais comum foi
em relação com o ano de 1996. Porque, afinal de contas, de acordo com a cronologia de Asher, um famoso cronologista irlandês, a criação ocorreu no ano 4004 a.C., então, projetando 6.000 anos especificamente, daria ali ao redor de 1996. Jesus não veio, aí veio a questão do ano 2000, que alguns criam que alguma coisa ocorreria, alguns até sugeriam o seguinte: 1000 virá, 2000 não passará, nada ocorreu. E agora essas pessoas estão encontrando novos ganchos onde pendurar suas especulações em relação com os últimos acontecimentos. Essa teoria de que Jesus poderia voltar, ou pelo menos os 6.000 anos terminariam no ano de 2027, deriva da ideia de que Jesus foi batizado no ano 27 de nossa era. Você coloca 2.000 anos, levaria obviamente para 2027. Agora não é de se estranhar se essa data passar, não ocorrer, daí quem sabe o próximo ano seria 2031, porque Jesus morreu no ano 31, ou então 2034, porque as 70 semanas terminaram no ano 34 da era cristã. O certo é que é mais uma dessas muitas tentativas de marcar datas para o fim do mundo. Embora as pessoas neguem, digam não é bem isso, é só os 6.000 anos, etc. Mas de uma forma ou outra você sugere essa teoria para as pessoas. Jesus foi muito sábio ao evitar que nós especulemos sobre esse assunto. Ele diz que não sabia, creio eu, que ele estava falando como homem entre homens. E que hoje ele sabe. Mas ele disse naquela ocasião que nem ele e nem os anjos sabiam. Só que esses especuladores dos últimos acontecimentos já sabem. Ele não sabia naquela época, eles sabem. Agora, para quem é adventista do sétimo dia, os escritos de Ellen White têm um significado todo especial. Já em 1850, ela disse que nós não podemos marcar datas. Ela tem inúmeras outras citações que você pode encontrar em diferentes livros, mas talvez uma boa quantidade delas esteja no capítulo 3 do livro Eventos Finais. Ali ela diz bem claramente que a partir de 1844 nós não temos mais nenhuma mensagem baseada em tempo. E ela também diz que é Satanás que quer que a gente entre em especulações quanto a tempo. E quanto mais tempo a gente marcar, mais satisfeito ele fica. Só que a questão dos 6.000 anos, para começar, não é uma profecia específica. Ellen White falou várias vezes 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos, mas não com essa precisão cronológica, por exemplo, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Além disso, os cronologistas bíblicos mais conservadores dizem que 6.000 anos ali, ok, mas isso é uma questão que você não tem como espichar mais. 4.004 a.C. já é bastante curta. Se você tomar, por exemplo, as cronologias dos reis da Mesopotâmia, Assíria e Babilônia, por exemplo, você precisaria mais tempo até. E, além disto, Ellen White, no livro Evangelismo, as páginas 694 a 697, você tem ali uma seção onde ela fala sobre a causa da demora. Ela escrevendo no início do século XX, ali 1901, 1903 e assim, ela já dizia que a volta de Cristo estava atrasada, que se houvesse a igreja cumprido a sua missão ao mundo e seguido os planos de Deus, Jesus poderia ter vindo um pouquinho depois do ano de 1844, ou um pouco depois de 1888. Ellen White não poderia ter falado no caso de uma
tardança da segunda vinda, se no cronograma divino isso ainda nem se cumpriu e temos que esperar esse pretenso término dos 6.000 anos no ano de 2027. Desculpe a franqueza, mas quem propõe essa ideia é outro especulador que não tem base bíblica e nem em Ellen White para isso. Ainda que a pessoa diga o seguinte, não, mas sabe que no passado não poderia se saber, hoje se pode saber. Não. Nem mesmo quando vai fechar a porta da graça. Ellen White diz que isso aí vai ser uma coisa que só Deus sabe. Haver evidências de que a porta da graça se fechou com as 7 últimas pragas, mas ninguém tem uma data para isso. Portanto, meu amigo, se você quer ser leal aos ensinos de Cristo e às declarações de Ellen White, por favor, não embarque nessa canoa de ficar marcando datas ou aceitar, por mais lógicas que pareçam e mais retórica a sua apresentação. Nós temos que ser leais à palavra e evitar qualquer tipo de especulação quanto aos eventos finais. Lembrem-se que nesse contexto de crise que nós vivemos, à semelhança de muitas crises do passado, sempre surgirão profetas por sua conta, que falam sem ter sido enviados pelo Senhor. E você não pode ser um deles e nem mesmo apoiar esse tipo de iniciativa. Deus abençoe, nos mantenhamos leais à palavra de Deus, a Deus e à sua palavra. Deus abençoe. Obrigado, pastor Tim, pela resposta, que papai do céu te abençoe. Mais uma vez agradeço aí pela participação, tá bom? A segunda pergunta será para o nosso amigo e querido professor Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade da TV Novo Tempo. Leandro, te agradeço também mais uma vez por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí pela participação e pelo apoio. Leandro, a pergunta é o seguinte, é uma pergunta bem complexa e ela é um dilema. Eu fiquei pensando, que pergunta fazer para o Leandro Quadros? É muito difícil, porque as perguntas que você imaginar, o Tito Rocha já fez para o Leandro Quadros. Então eu tive que pegar uma pergunta aí diferente, que eu creio que nunca foi feita para o Leandro Quadros. Veja só, Leandro, essa pergunta é um dilema. Veja bem, Jesus morreu pela mão dos romanos. Ele foi traído. O julgamento foi falso e desleal e por fim ele foi crucificado. Se a morte de Jesus não fosse dessa forma, de qual outra forma seria? Pois a profecia apontava a morte de Cristo para que nossos pecados fossem perdoados. Precisávamos de que Jesus fosse crucificado, então podemos dizer que os romanos foram instrumentos de Deus para que assim acontecesse? Jesus poderia ter sido morto de uma forma mais pacífica? Se não, então devemos agradecer aos romanos pela crucificação de Jesus, pois através dela ele nos redimiu. Se sim, qual seria essa forma e quem faria isso? Leandro, essa pergunta é um dilema. Jesus morreu pela mão dos romanos. E aí? Temos que agradecer a eles por ter feito com que Jesus fosse crucificado, porque através dessa crucificação nós fomos redimidos. Tá certo? Se não, qual uma outra forma Jesus poderia ter sido morto? Eu gostaria que você pudesse nos ajudar a entender melhor essa questão. Olá! Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço a todos aqueles que fazem parte do canal do meu amigo Ricardo Oliveira. É um canal que tem sido uma bênção para nos ajudar a termos respostas bíblicas, apologéticas e abordarmos certos assuntos difíceis de forma consistente, mostrando que nós temos, sim, razões a darmos acerca da nossa fé, como até nos pede o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3, 15 e 16. E em segundo lugar, eu quero agradecer ao Ricardo pela pergunta que ele enviou, uma pergunta, na verdade, extremamente complexa, e que eu vou tentar dar a minha humilde e simples contribuição de um pecador, não é, corrompido pelo pecado, mas que com sinceridade busca compreender a palavra de Deus, né? Ricardo perguntou o seguinte: Jesus poderia ter sido morto de uma forma mais pacífica? O X dessa questão é o seguinte: será que Deus predeterminou que Jesus fosse torturado na cruz? Se Deus predeterminou isso, qual a necessidade? Agora, se Deus não o predeterminou, então o diabo teve alguma participação no plano de salvação?
Perceba que esta pergunta ela é muito importante porque ela pode nos levar para certas conclusões que podem ser totalmente antibíblicas. Então eu vou ler para você um texto bíblico e vou lhe dizer qual é a minha opinião a respeito desse assunto. Antes, a minha opinião, e depois eu leio e explico o texto bíblico, é a de que Jesus deveria sim ser castigado por nossos pecados, mas não necessariamente ser torturado. Por que eu creio nisso? Vou ler aqui Isaías 53, que é o capítulo evangélico, diríamos assim, do Antigo Testamento, e vou apresentar a você as minhas razões, tá? Para crer assim. E se você crer de forma diferente, isso não vai afetar nem na sua e nem na minha salvação, até porque nós passaremos a eternidade toda estudando sobre a salvação, estudando sobre a divindade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de apresentarmos alguma resposta à luz da Bíblia, considerando que somos pecadores e que usamos no máximo 10% de nossa capacidade cerebral. Então temos que, com muita humildade, pisarmos nesse terreno e não batermos um martelo de forma definitiva, porque nós não temos ainda capacidade para isso. Agora, nós podemos refletir, analisar, fazer teologia, desde que tenhamos, obviamente, textos bíblicos que possam nos ajudar a pelo menos ensaiarmos algo a respeito. Então, por que eu creio que Cristo deveria sim ser castigado, mas não torturado pelos nossos pecados? Isaías 53, eu vou ler aqui a partir do verso 4, e eu creio que este capítulo nos mostra um ponto de equilíbrio. Diz assim: apesar disso, vou ler na Nova Versão Transformadora. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Que conclusões nós podemos tirar aqui desse texto, desses versos que eu li? Isaías 53, 4 a 7. Primeiro, é a de que Jesus realmente tomou sobre si as nossas doenças, os nossos pecados, e que ele, na verdade, não sofreu por um castigo de Deus à pessoa de Cristo. Ele sofreu por causa da nossa culpa. Então, no verso 4, quando diz assim, porque pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Ou seja, Cristo foi castigado no nosso lugar. Ele é um substituto na cruz. Este é um primeiro ponto que nós podemos concluir. E ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Eu não percebo nesse texto que ele tenha que ser torturado por causa da nossa rebeldia. A expressão, sim, esmagado, e ele foi esmagado, especialmente quando ali em Mateus 27, ele não sente mais a presença de Deus Pai, porque os pecados foram jogados sobre ele, e aí há um abismo de separação entre ele e o Pai. Então isso esmagou literalmente Cristo, por sentir a eterna separação de Deus. Um sentimento esse que o pecador vai experimentar no dia do juízo final. Então, nesse sentido, eu creio que Cristo seria esmagado, mas não que a tortura romana necessariamente fizesse parte do plano de Deus. Tá? Vou explicar para você mais um pouquinho sobre isso.
E aqui também Cristo é comparado a um cordeiro que foi levado ao matadouro, diz o verso 7. No Antigo Testamento, o cordeiro era morto, né? Mas não era, diríamos, torturado, não é? Então, o que isso me leva a crer? Que o plano de salvação elaborado pela Trindade, de acordo com Hebreus 9,14, envolvia, sim, que Cristo fosse castigado no nosso lugar. Mas eu percebo que neste conflito cósmico, Satanás ficou tão irado quando ele passa a entender algo do que Cristo irá fazer. Ele ficou tão irado por não ter conseguido acabar com Cristo ao longo do seu ministério que ele pensou o seguinte: bom, já que ele vai ser castigado pelos pecados da humanidade e vai me derrotar, eu vou impor uma dor ainda maior sobre ele, vou dificultar ainda mais o caminho dele. Então eu creio que a Trindade sim planejou que Cristo receberia o castigo no nosso lugar. Não sabemos até que grau, obviamente. Agora, a tortura, eu creio que ali teve sim a influência de Satanás e dos demônios atuando sobre aquela turba que pediam para que Cristo fosse crucificado e sobre aqueles que o torturaram realmente. E nós temos também que concluir que Deus é soberano. Mesmo que Deus não tenha... que não fizesse não fizesse parte do plano de Deus torturar Cristo, mas castigá-lo, obviamente, e Cristo estava junto neste plano, ele decidiu isso, mesmo que tenha entrado uma influência de Satanás para poder dificultar ainda mais e trazer mais judiação para Cristo, no fim das contas, até mesmo as ações de Satanás e as ações dos ímpios contribuem para a realização dos planos de Deus. Deus não predetermina que eles façam o erro, porque Deus não pode fazer as pessoas cometerem aquilo que Deus odeia que elas cometam. Mas Deus pode aproveitar até mesmo os erros, até mesmo a maldade de Satanás, porque Deus é soberano, ele pode transformar tragédias em bênçãos, ele pode, diríamos assim, fazer do limão uma limonada. Ok? Eu espero que essas considerações simples tenham lhe ajudado a refletir um pouco sobre o assunto. Desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a você, Ricardo, e lembra aos nossos amigos que não assinaram ainda, que não se inscreveram, podem se inscrever também no meu canal Leandro Quadros MT, tá bom? Ricardo e eu trabalhamos juntos nesta área de ensino bíblico, nesta área de defesa da fé cristã. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, professor Leandro, pela resposta, que Papai do Céu também te abençoe, tá bom? Agradeço mais uma vez aí pela participação. Quero lembrar também que o professor Leandro Quadros também elaborou um curso bem interessante, bem legal, que é o curso de homilética, que te ensina aí a preparar e apresentar sermões, palestras e também estudos bíblicos. Se você também tiver interesse, é só você acessar aqui o link na descrição do vídeo e assim você poderá adquirir esse curso. Vamos então para a terceira pergunta, e a terceira pergunta ela vai ser feita para o nosso querido pastor Michelson Borges, que tem aí um blog, né, Criacionismo, tem um canal também. Se inscreva no canal do pastor Michelson Borges, o link vai estar aqui na descrição. Se inscreva também no canal do professor Leandro Quadros e também siga ele nas suas redes sociais. Michelson, a pergunta vai ser feita aí dentro da sua área de pesquisa, de estudo, que é sobre o criacionismo. Veja só, algo tem me preocupado. Eu acabei de me formar agora em História, né? Fiz a graduação em História e Licenciatura, e eu percebo que muitos jovens universitários que são cristãos são constantemente ridicularizados por acreditar em um Deus, em uma força maior que criou tudo, tempo, matéria e espaço. Pois bem, diante dessas correntes filosóficas, humanistas e céticas, muitos jovens têm abandonado a sua fé. Diante dessa nova realidade, muitos jovens acreditam que em tais histórias da criação, narrados pela Bíblia, não passam de ilusão e invenção humana. Qual o conselho o senhor pode dar a esses jovens que abandonaram ou que estão com dúvidas acerca do relato bíblico e a criação? O senhor, como estudioso do assunto, pode afirmar se existe resposta para todas as problemáticas e argumentos expostos na academia? Então, pastor Michelson Borges, como o senhor pode ajudar esses jovens que estão enfrentando esse dilema, esse problema na academia, acerca dessa questão de
da existência de Deus e também dos argumentos que alguns professores utilizam para dizer Deus não existe e ele não criou nada. Olá amigos do canal Ricardo Oliveira, é um prazer poder falar com vocês por meio deste vídeo e tratar de um tema bastante importante, relevante e que tem preocupado especialmente líderes religiosos, que é justamente a constatação de que quando chegam à universidade, muitos jovens acabam abandonando a fé, acabam tendo sua fé na palavra de Deus e em Deus mesmo acaba sendo abalada e tendo contato com ideologias que acabam sendo concorrentes com aquela fé, quem sabe herdada dos pais ou desenvolvida ao longo da infância. O que fazer para tentar resolver esse problema? Primeiro eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Eu não nasci no lar adventista, eu fui evolucionista durante um bom tempo, até a minha juventude, e encontrei o criacionismo durante o ensino médio, quando eu cursava Química lá na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina. Quando cheguei à universidade, na Federal de Santa Catarina, onde eu cursei jornalismo, eu já estava devidamente blindado, digamos assim, por um estudo recente que eu havia feito da Palavra de Deus, um estudo profundo da Bíblia, tido contato com literatura criacionista, pude fazer comparações entre o evolucionismo e o criacionismo, de modo que eu cheguei ali já com a minha síntese feita, né? Quando você compara os modelos, quando você compara a tese com a antítese, né, e forma a sua síntese, a sua forma de ver o mundo. Eu estava ali então com a minha cosmovisão cristã, criacionista, adventista, recém-formada. Mas é óbvio que você tem contato ali com várias ideologias, como marxismo, evolucionismo, o niilismo e outras coisas mais, outros ismos, né, que acabam colocando à prova a sua fé. Então eu diria para os jovens que ingressam na universidade que primeiro pudessem ler bons livros apologéticos. No meu blog outraleitura.com.br, à direita ali tem um bannerzinho, livros que você precisa ler antes de ir para a universidade. Eu quero recomendar fortemente a leitura desses livros mesmo, que você possa ler livros apologéticos cristãos, livros criacionistas, para perceber que existem bons argumentos para se contrapor às ideologias com as quais você terá contato na universidade, no ambiente acadêmico. Agora, quando você vai para a universidade sem ter tido qualquer tipo de preparo anterior, sem ter tido uma leitura, feito uma leitura dessas, né, de preparo prévio, fica bem mais complicado e você vai ter que correr contra o tempo, ao mesmo tempo em que ler a literatura necessária para se formar, para completar seus créditos acadêmicos, você também terá que ler, se estiver preocupado com a sua fé, com a sua salvação, com a sua cosmovisão cristã, você terá que ler ao mesmo tempo esses livros apologéticos necessários para entender realmente as questões envolvidas ali nesse debate. Além disso, e mais importante do que isso, é fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira. Você terá que ler muitas coisas, muitos livros, muitas apostilas, mas não negligencie a leitura da Palavra de Deus, a leitura devocional da Bíblia. Todos os dias ler um trecho da Bíblia, meditar naquilo, orar, ter uma vida de oração consistente e também frequentar a igreja. É importante que aos sábados você esteja na igreja, se envolva com a comunidade de fé. Isso tudo vai fortalecê-lo para enfrentar esse ambiente, às vezes hostil, e mais do que isso, vai ajudá-lo a ser uma luz ali onde muitas vezes as trevas imperam. Onde as trevas são mais densas, ali a nossa luz deve ser mais intensa, não é verdade? Temos que ter testemunhas também nesses ambientes, assim como Daniel, assim como os jovens hebreus, assim como José no Egito, né, foram testemunhas de Deus naqueles ambientes paganizados e hostis à fé original bíblica. Você pode ser um Daniel também, pode ser um José nesses ambientes. Bem, se há bons argumentos que respaldem a fé cristã, eu creio que sim, e eu estudei cada um deles a fundo para abraçar essa cosmovisão que eu tenho hoje. Eu diria que nós temos bons argumentos da parte da apologética, né? Que são aqueles clássicos, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, o teorema de Gödel, que eu não vou explicar aqui porque realmente é muito complexo, mas é simplesmente uma prova lógica, matemática, de que Deus existe. Se você é dessa área, eu quero aconselhá-la a ler, estudar e entender esse teorema de Gödel, de Kurt Gödel, que é simplesmente fantástico. Com respeito aos argumentos cosmológico e teleológico, foram justamente eles que convenceram aquele que é tido como um dos maiores ateus, filósofos ateus do século XX, o Anthony Flew, que escreveu um último livro intitulado Um Ateu Garante Deus Existe. Ao estudar a fundo o assunto do argumento cosmológico, tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo, portanto ele tem uma causa, e de fato
Os cientistas hoje praticamente não discordam mais da ideia de que o universo teve um começo. Eles chamam isso de Big Bang. Não importa se o modelo está mal ou bem compreendido, mas o fato é que esse modelo prevê, entende que o tempo, o espaço e a matéria tiveram um começo. E se tiveram um começo, tem que ter tido uma causa. E que causa é essa? Quando a gente se aprofunda nessa busca da identificação dessa causa primeira não causada, a gente chega à conclusão de que era exatamente a mesma causa apresentada na Bíblia de modo muito mais simples e direto. Essa causa é todo-poderosa, onisciente, é totalmente inteligente, ela transcende o tempo, espaço e a matéria, porque ela criou essas grandezas, e ela é pessoal, portanto, essa causa é Jesus, que é apresentado por João como sendo o verbo que criou todas as coisas. O argumento teleológico é aquele que se compõe também de 3 premissas, que são: tudo que teve, todo projeto pressupõe um projetista. A vida foi projetada, portanto a vida tem um projetista. E as pesquisas mais recentes na área de biologia molecular, de bioquímica, enfim, têm mostrado realmente que a vida depende de vida para ser criada. Vida não provém de não vida, né? Louis Pasteur já provou isso há um bom tempo, com seus experimentos, mostrando que vida não vem de não vida. Portanto, se vida precisa de uma fonte de vida, nós, criacionistas, entendemos que essa fonte de vida é Deus, é a causa primeira. Se há um código, e há no DNA, por exemplo, isso pressupõe um codificador. Se há uma mensagem e há informação, isso pressupõe que haja uma fonte informante. De onde vem essa informação? Quem colocou esse código intrincado e maravilhoso dentro do DNA, da célula, né, que é o DNA? Quem fez isso? Naturalmente, a gente entende que se há informação, existe realmente uma fonte informante. E justamente por estudar esse assunto, um outro ex-ateu, um cientista chamado Francis Collins, ex-diretor do projeto Genoma, ele era ateu quando iniciou esse projeto e terminou crendo em Deus, assumindo o cristianismo, e escreveu um livro intitulado A Linguagem de Deus. Francis Collins, ao estudar o código genético, se deu conta de que realmente era preciso que houvesse um codificador. É muita informação, é muita complexidade ali para que isso possa ser fruto do acaso ou de mutações aleatórias filtradas por seleção natural. Simplesmente não acontece. E tanto é assim que recentemente uma revista de Biofísica e Biologia Molecular publicou um artigo muito interessante de 2 cientistas renomados em que eles admitem justamente isso que eu estou dizendo aqui, que todos os cenários propostos para a origem da vida de forma abiótica, de forma a proposta de vida a partir de não vida, deram em fracassos terríveis, porque simplesmente se percebeu que realmente não acontece, mesmo que você tenha aí bilhões e bilhões de anos esperando pelo acaso acontecer, não acontece. Então o que está acontecendo? A volta da teoria da panspermia cósmica, a ideia de que a vida não surgiu aqui na Terra, mas veio do espaço. Como foi lá no espaço, ninguém estava lá para ver como foi, né? Porque ciência, método científico pressupõe que você tenha que ter observação, que você esteja ali para observar as coisas, não é? Como observar a vida surgir em algum lugar há bilhões de anos? Então é jogar um problema para fora insolúvel. Então, o próprio fato de a panspermia estar ganhando força novamente, né, a vida extraterrestre, teria chegado aqui então a bactéria no passado remoto, reforça a tese de que os cientistas evolucionistas não sabem realmente como a vida surgiu. Não tem uma explicação para o mistério da vida surgir a partir de não vida. Enfim, existem muitos argumentos interessantes. Eu quero recomendar para você um livro. Eu escrevi vários livros já sobre criacionismo, publicados pela Casa Publicadora Brasileira, mas eu quero recomendar hoje pelo menos este aqui, A História da Vida, de onde viemos e para onde vamos. Neste livro aqui da CPB, eu reuni os principais argumentos que me fizeram abandonar o evolucionismo e abraçar o criacionismo. E eu creio que lendo esse livro você vai ter, assim, quem sabe, uma boa introdução a esse assunto, a essas questões que, repito, é importante que você as conheça, especialmente quando for enfrentar esse ambiente chamado ambiente universitário. Não tenha medo, enfrente essas ideias, né, mas forme uma cosmovisão sólida, criacionista, cristã, a fim de perceber que ela é consistente, né, e pode ajudar você a enfrentar realmente essas ideologias contrárias, tá bem? Que Deus abençoe grandemente a sua vida
E Ricardo também, que você seja abençoado por Deus, continue fazendo um trabalho para a honra e glória dele e que nós possamos estar preparados também para um dia encontrar pessoalmente o nosso Criador. Um grande abraço para vocês. Obrigado, pastor Michelson Borges, pela resposta, pela participação, que Papai do Céu também te abençoe, tá bom? Vamos então para a nossa quinta pergunta, e ela vai ser destinada aí para o meu querido pastor Sérgio Monteiro, que além de pastor, meu irmão, um grande amigo, onde eu tenho ele em alta conta. Pastor Sérgio Monteiro, especialista aí em questões judaicas, né? Participou de vários debates no programa Vejam Só. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal do pastor Sérgio Monteiro, que sempre está fazendo live, respondendo perguntas. Então vá lá, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link do canal do pastor Sérgio Monteiro. Caso você também queira adquirir o livro dele, é só entrar em contato, tá bom? Você entra em contato ali com ele também através do canal, ou comigo mesmo, e você poderá adquirir esse livraço aqui do pastor Sérgio Monteiro. Pastor, a pergunta é o seguinte: qual a relação da lei de Deus e a salvação? Qual o papel da lei na nova aliança? Afinal, a lei salva ou não salva? Ricardo, eu não acredito que você está fazendo essa pergunta tão batida, tão explicada aí por muitos para o pastor Sérgio Monteiro. A questão é que, ultimamente, tem surgido novos argumentos e teorias contra o adventismo e sua compreensão acerca do papel da lei na nova aliança. Então eu gostaria de saber, pastor Sérgio Monteiro, qual a sua compreensão acerca dessa problemática? Tem respostas para esses novos argumentos que têm surgido por aí? Com vocês, pastor Sérgio Monteiro. A você, amigo do canal Ricardo Oliveira, meus cumprimentos. Que Deus abençoe imensamente você. É um prazer enorme estar falando contigo aqui para responder essa pergunta fantástica do meu amigo Ricardo Oliveira. Qual é o papel da lei na salvação? Qual é a relação? A lei salva? A lei pode te proporcionar salvação? Se é verdade que ela pode proporcionar salvação, onde é que está isso na Bíblia? Se não é verdade, onde é que está isso na Bíblia? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de responder para você de imediato, assim, já o seguinte: a lei não salva, lei não salva, lei não tem o papel de salvar. E é interessante que os apologetas, as pessoas que fazem essa digressão, que utilizam esse argumento, eles estão voluntariamente transformando o pensamento adventista, o pensamento bíblico a respeito da relação entre lei e graça, para criar um espantalho e esse espantalho ser respondido de maneira mais fácil. Claro, porque Paulo diz em Efésios 2 que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Obviamente ele também diz que não é pelas obras da lei. Lógico, então, que a lei não pode prover salvação. A lei não pode aperfeiçoar. A lei não pode, nas palavras do apóstolo Paulo, a lei não pode prover aquilo para o qual não foi criada para prover. E aqui está o ponto importante, Ricardo, e você que nos assiste. A lei não foi feita para salvar, ela não foi criada para salvar. A lei é a normatização da vontade de Deus, da revelação divina. A lei é o aspecto que normatiza o relacionamento entre Deus e o homem dentro do conceito da aliança. Entre Deus e homem existe uma aliança. Na verdade, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas entre Deus e o homem existe uma aliança, chamada aliança eterna. De fato, ela não é feita entre Deus e o homem é o beneficiário dessa aliança. Quando você lê o livro de Gênesis falando a respeito da primeira aliança, você vai perceber Abraão, quando é feita a aliança com ele, que é um protótipo de alianças, na verdade, você vai perceber que apenas Deus passa pela aliança, pelos animais que deveriam ser cortados, simbolizando a aliança recentemente cortada. A expressão hebraica utilizada é krat brit, que quer dizer cortar uma aliança. Cortar porque efetivamente se fazia o corte dos animais que eram apresentados como garantidores e como símbolo do que aconteceria com a pessoa que fez uma aliança e não cumpriu os seus ditames. Obviamente, então, quando Deus apenas passa, a aliança não tem nenhum tipo de contrapartida humana para o estabelecimento da aliança. Onde é que fica a contrapartida humana para a aliança, então? Ela fica no viver da aliança. Lembre-se, e aí tem um aspecto extremamente importante. O cordeiro, ou animal morto para simbolizar a aliança, para cortar e finalizar a aliança, ele lá em Apocalipse 13, verso 8, é dito que ele morreu antes da fundação do mundo. E isso é extremamente importante para uma correta compreensão do que é a aliança. Veja, a aliança é algo feito entre a divindade, não entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem. É feito entre a divindade. Por isso o homem, suas atitudes e etc. não podem anular a aliança,
porque o homem é beneficiário da aliança feita pelo seu representante, que é o Cordeiro. Ao o Cordeiro fazer a aliança, ele toma sobre si a responsabilidade de cumprir os ditames da aliança que foram feitas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o penhor da aliança. Logo, o que nós temos nas alianças, o que nós temos na lei, o que nós temos em todos os períodos, as chamadas dispensações no modelo dispensacionalista, ou modelo aliancista das alianças, são manifestações da aliança. Manifestações da aliança. É por isso que a aliança é graça. É por isso que a aliança ela vem de Deus. É por isso que quando fala-se de graça, fala-se automaticamente da aliança. Eu costumo dizer, Ricardo, que a primeira declaração de graça das Escrituras está em Gênesis 1:1. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ao Deus saber que o homem iria se afastar, ele escolhe a si mesmo nos criar, demonstrando a sua graça. Êxodo 34, verso 6 diz que Adonai nahamun nahamun, ele é cheio de graça. Nahamun não. Nahamun é a expressão para outra coisa. Hanun é para arrependimento. Hanun. Ele é aquele Deus cheio de graça, o Deus que tem graça desde o princípio da existência do ser humano. Logicamente, então, a graça não é um pensamento apenas neotestamentário, ela existia no período da Bíblia hebraica, quando a lei existia. Por isso, não pode haver também antagonismo entre lei e graça. Não pode haver antagonismo entre lei e graça. Exemplificando o que eu quero dizer. Quando você vê graça, a graça é o estabelecimento de uma aliança. Ok? A graça é o estabelecimento da aliança. É a vontade soberana divina em promover uma aliança para aqueles que haveriam de ser criados e que possivelmente pecariam. E que pecariam. A graça, então, é um pensamento de Deus. Como é que o homem entra nessa aliança? Não é pela lei. A aliança é a aliança da salvação. Heilsgeschichte. Entende? Não se entra na aliança pela lei. Eu não posso chegar para Deus e dizer assim: ah, eu sou muito bom, eu guardo o sábado e etc. E agora Deus fala: ok, então entra, filho, você agora é parte da aliança. Não. A entrada na aliança não depende de ações do ser humano. A entrada na aliança, a existência da aliança e o caminho para a entrada depende apenas e tão somente da vontade divina. Ele abre a porta, ele cria a aliança, ele abre a porta. Isso é graça. Isso é graça. Qual é a resposta do ser humano? A resposta do ser humano é entrar pela porta da graça e, ao viver dentro da aliança, do relacionamento da aliança, aí sim entra o papel da lei. Percebe que a lei não está no início do relacionamento, mas a lei está na continuidade dele? É como se eu entrar num determinado país, eu agora, ao entrar no país, no partir do momento que eu passo pela alfândega, eu passo a me submeter, eu começo a estar submisso à legislação daquele país. Ela não tem ingerência sobre mim quando eu não estou lá. E na medida em que eu vou para um determinado país e passo pela alfândega, sou admitido no país. Não é porque eu sou bom que eu sou admitido no país, nem por características minhas. Eu sou admitido no país por uma decisão das autoridades daquele país. Traga isso para a analogia que eu estou trazendo da aliança. E você vai entender. No país celestial, no país do reino de Deus neste mundo, a decisão de entrarmos, de sermos admitidos ou não, de nos admitir ou não na aliança, neste país, não é baseada em nada do que eu ou você façamos. É baseado na graça de Deus, na vontade soberana e única de Deus, na aliança que ele fez entre a divindade para nos proporcionar a vida eterna e a aliança, que é o caminho para a vida eterna, que é a realização da vida eterna neste mundo e continuará na próxima. A lei, ela tem ingerência sobre mim a partir do momento que eu sou admitido. Ela tem valia para mim a partir do momento que eu sou admitido no país, a partir do momento que eu sou admitido na Jerusalém. E aí quando eu entro, eu devo viver de acordo com as leis deste país. É aqui que entra a lei bíblica. O que acontece? Ela te proporcionou salvação? De maneira nenhuma. Ela te iniciou o processo salvífico? Não. Ela foi o meio pelo qual você entrou no processo na comunhão com Deus e salvação? Não. Mas ela é imprescindível para você que está vivendo agora num relacionamento de aliança que é penhorado, que é aberto pela graça de Deus e cujo caminho, de acordo com Hebreus 10, 19 e 20, é o sangue de Jesus Cristo e, de acordo com Efésios 2, verso 8, é o caminho da graça. Entende? Mediante a fé. O que é fé? A fé é o caminho pelo qual, é o meio pelo qual eu permaneço na aliança. Fidelidade, sendo fiel,
sendo totalmente fiel a Deus no cumprimento dos meus deveres como cidadão do reino de Deus. Por isso, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. O telos da lei é Cristo, para a justificação. A lei, quando nós estamos no relacionamento de aliança e somos vítimas ou somos culpados de quebrar a lei não nos expulsa do relacionamento, diferente de uma legislação como uma legislação de quebra de aliança, de Levítico 26 e etc. Mas mesmo em Levítico 26 você tem a graça. Porque Deus diz, eu vou mandar vocês para uma nação distante, e se você ouvir a minha voz no local onde você estiver, eu vos restaurarei. É graça. Então a lei, ela está nos mostrando qual é a normatização da vontade de Deus e do relacionamento de Deus para aqueles que vivem no relacionamento de aliança. E ao estarmos nesse relacionamento da aliança, percebam, nós, ao quebrarmos ou pararmos de viver de acordo com esse ditame, nós somos levados pela lei para aquele que efetivamente é ele o penhor da aliança e ele que nos readmite ou nos permite a readmissão na aliança. Olha que coisa mais maravilhosa, é graça pura e completa. Por isso a lei não tem nada a ver com o processo inicial de salvação. A lei não proporciona salvação, a lei não gera salvação. A lei é para os salvos. E por que é que Isaías diz que se você não fizer, se você fizer, você vai estar, você vai receber de Deus o penhor, você vai receber de Deus a promessa, cavalgar nas alturas da terra, a herança do teu pai Jacó? Porque ela é uma promessa para os que se mantêm na aliança, para os que querem viver na aliança. Como é que você vive na aliança? Sabendo que você é pecador, a primeira coisa. Sabendo que você não tem poder para cumprir a lei, segunda coisa. Sabendo que você necessita desesperadamente do poder de Cristo através do Espírito Santo, do poder de Deus através do Santo Espírito em sua vida. E isso é graça. Por que é que Deus vem para você? Por que é que o Espírito Santo vem sobre nós? Ele não vem porque eu sou bom, ele vem justamente o contrário, porque eu sou ruim. Porque eu preciso, para conhecer a vontade de Deus, eu preciso, na lei e em todos os pronunciamentos divinos, eu preciso do Espírito Santo falando ao meu ouvido, transformando as palavras eternas em palavras que eu, pequeno ser humano, posso entender. Ok? E o que tem a ver? Até aqui tudo bem? Então você entende. A lei e a salvação, elas são partes do processo chamado aliança. Partes de um conceito maior chamado aliança eterna. Essa aliança eterna, ela é composta de muitos aspectos, dentre os quais o primeiro é graça, a porta é o sangue de Jesus Cristo, é o meio, é o corpo de Jesus Cristo, a normatização de como viver lá dentro é a lei, e se nós cairmos, o caminho de entrada novamente é o mesmo do anterior. A existência de um caminho de entrada e não da morte, olha que interessante, é graça. Então, por isso, graça, fé se manifestam através da aliança, na aliança, em um relacionamento intrínseco e rotante, recíproco, entre graça, fé, como emuná, como fidelidade, lei e o caminho que deve nos levar a Cristo. Se você cai, o que acontece? Você comete anomia. E o que é anomia? Alguns têm tentado desdizer o significado padrão de anomia, que é transgressão da lei, afirmando que ele significa, não sempre significa transgressão da lei de Deus. Mas é claro, anomia é uma palavra grega que significa simplesmente aquilo que transgride uma lei. Ponto. Agora, você deve analisar o contexto teológico no qual essa palavra lei, essa palavra anomia está sendo utilizada, como por exemplo 1 João 3. Se a Bíblia diz que cometer pecado é transgredir a lei, é anomia, óbvio que nesse contexto a palavra anomia vai estar se referindo àquela lei que vai ser quebrada no contexto do relacionamento com Deus. É um espantalho também querer dizer que todas as vezes que o adventista diz que todas as vezes que a palavra anomia aparece se refere à lei de Deus. Não, não é isso. Anomia, quando ela aparece no contexto da lei de Deus, ela se refere ao quebrantar da lei de Deus, ponto. Ponto. Quando Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o que ele está falando? Aquele que transgride a lei. Que lei? A lei romana? A lei judaica? A lei do Brasil? Não, é a lei que normatiza o seu relacionamento com Deus. Então, obrigatoriamente, eu não consigo entender como é que a pessoa pode ver diferente aqui. Obrigatoriamente, anomia, nesse sentido,
significa a transgressão da lei de Deus. Eu não quero me delongar mais, só queria trazer essas informações a você. Que Deus abençoe imensamente, Ricardo Oliveira, meu amigo. Que Deus abençoe imensamente o seu canal, continue crescendo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe imensamente todo o trabalho que você tem feito e todos aqueles que nos assistem nesta noite. Que Deus te dê imensas bênçãos a cada um de vocês. Um grande abraço. Shalom Veleritraot. Obrigado, pastor Sérgio Monteiro, pela participação e pela resposta. Que Deus continue aí te abençoando e te usando aí no trabalho que você vem desenvolvendo no seu canal, tá bom? Um abração. A pergunta de hoje, ela vai ser destinada ao querido Dr. Rodrigo Silva. Isso mesmo, o apresentador da TV Novo Tempo do programa Evidências, Dr. Rodrigo Silva. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sei que o senhor tem uma agenda tenebrosa, mas mesmo assim conseguimos ali achar um tempinho para que o senhor pudesse participar desse programa tão especial e inédito aqui no YouTube, que é o Todos na Mira, do canal Ricardo Oliveira. Pois bem, a pergunta para o Dr. Rodrigo Silva, ela vai ser feita dentro da área de estudo e pesquisa dele, que é a arqueologia. E essa pergunta, ela foi extraída do livro do Apocalipse, mais precisamente do capítulo 13. Pastor e professor Rodrigo Silva, a arqueologia lança luz ou traz algum tipo de informação acerca do enigmático número 666 do Apocalipse? Veja bem, conhecemos muito bem a posição de vários teólogos, pastores e estudiosos das profecias bíblicas acerca do 666. Mas a minha pergunta, ela não está sendo feita dentro de uma ótica teológica ou escatológica. Eu quero saber dentro de uma visão arqueológica. Afinal, a arqueologia ajuda a entender ou traz algum tipo de informação acerca do 666 do Apocalipse? Com vocês, Dr. Rodrigo Silva. Olá, Ricardo Oliveira, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seguidores do seu canal. Respondendo à sua pergunta sobre o que a arqueologia poderia dizer acerca do número da besta, 666, de modo assim mais direto e metodológico, a arqueologia não teria muito o que oferecer sobre esse assunto. Não há nenhum achado arqueológico diretamente relacionado ao número da besta ou aquela questão ali. Porém, do ponto de vista contextual, contextualizando o texto bíblico, portanto, eu posso dizer alguma coisa que talvez facilite aí uma resposta, ainda que hipotética, a esse misterioso número, como eu disse, à luz dos achados arqueológicos. Então, em termos arqueológicos, o que eu posso dizer de evidência indireta para dar o contexto do número? Em primeiro lugar, vamos aos manuscritos do Novo Testamento. Alguns fragmentos antigos do Apocalipse não trazem o número como 666, mas sim como 616. Porém, Irineu de Lyon, que foi um pai da igreja que viveu no segundo século, escreveu que já no seu tempo havia alguma disputa quanto a qual seria o número que o apóstolo João havia escrito. Irineu afirma claramente que o número era 666 e não as outras variantes que já estavam ocorrendo naquele tempo. Então eu aprendo por esse testemunho de Irineu que já havia no tempo dele alguma disputa, mas que o número correto era 666. Irineu de Lyon, apenas para que seja registrado, foi evangelizado por Policarpo, que por sua vez foi um discípulo do apóstolo João, conheceu pessoalmente o apóstolo João. Portanto, Irineu tinha uma fonte, uma tradição oral muito próxima ali, na qual ele poderia se basear. E nesse ponto também é interessante esclarecer que o número não é 666, como alguns falam hoje em dia, e sim 666. É um múltiplo de 6. E este é um detalhe que é muito importante para a compreensão do sentido desse número. Sobre esse detalhe eu falarei daqui a pouquinho. Deixe-me apenas mencionar um outro achado que levou alguns arqueólogos a pensar que se tratava de uma forma de codificação numérica. Os judeus usavam a gematria e os greco-romanos também usavam falar de nomes através de números. Na cidade de Pompeia, que foi destruída no ano 79 pela erupção do vulcão Vesúvio, foi encontrada uma parede com grafite escrito: "Eu amo aquela cujo nome é, se eu não me engano, 318, eu não me recordo agora qual o número. Mas o grafite na parede diz: "Eu amo aquela cujo nome é", aí dá um número. Acredita-se que, como os números não havia numeral arábico como nós temos hoje, as letras que simbolizavam os números,
havia então o costume de codificar nomes de pessoas em números. Para quem talvez não saiba sobre Pompeia e Herculano, são duas cidades balneário que foram destruídas pela erupção do vulcão Vesúvio, como eu falei, em 79 d.C., e como as lavas cobriram completamente a cidade, preservou-se muita coisa ali milenar, como por exemplo afrescos, ruas, paredes das casas, pinturas, eu falei dos afrescos, e também algumas inscrições que estavam na parede, até inscrições de palavrão, xingamento aos políticos, palavras de ordem, e esta menção que eu falei, eu amo aquela cujo nome é, e dá um número. Então isso mostra que havia o costume sim de codificar nomes em números. Agora é interessante que quando a Bíblia fala aquele que calcula, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, eu vou dar aqui a minha interpretação. A palavra calcule ali no grego não dá a entender simplesmente descubra qual é o número, mas sim descontabilize o número da besta, contabilize os resultados do que ela produziu. Eu, particularmente, já de longa data, desisti de ficar procurando nomes e tentando achar qual o nome que dá 666. Deixe-me colocar aqui de maneira bem clara para os seus seguidores que não há nenhuma posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia que o número da besta é Vicarius Filii Dei, que o nome é Vicarius Filii Dei. Isso foi usado em muitos estudos bíblicos, mas é uma hipótese e muitos teólogos da igreja não endossam isto, nem sustentam o uso desse nome como sendo aquele que representa o 666. Nem mesmo Ellen White nunca fez uso desse nome, Vicarius Filii Dei. E eu tenho sérias resistências a usar esse nome como sendo aquele que representa o 666. Então, eu participo de uma escola que o calcule o número da besta não significa tente descobrir agora qual o nome próprio ou título que vai dar 666, mas sim calcule os resultados. É assim que o grego me permite a leitura. Calcule os resultados do que o anticristo fez e fará. Digo fará no sentido do futuro de João. Calcule os resultados. E ele faz uma referência ao múltiplo de 6. Qualquer judeu, cristão judeu, que lesse esse texto na época de João, automaticamente pensaria na Babilônia, na Mesopotâmia, na Suméria. Você sabe que foi na Suméria que surgiram as primeiras civilizações, foi na Suméria também que foi inventada a escrita. E foi na Suméria também que inventou-se a matemática. E quando os antigos sumérios inventaram a matemática com seus primeiros números e cômputos, eu estou falando algo de 2.900, 3.000 a.C., esse pessoal, eles fizeram as matemáticas, as operações, sempre tendo como base o número 6. E eles faziam todas as contas como sendo múltiplos de 6. Não demorou muito para que o 6 se tornasse um número sagrado para os sumérios e depois para os acadianos, que seriam os babilônicos, os caldeus, tá certo? Então, quando a Babilônia surgiu lá no século XVIII a.C., na época de Hammurabi, a Babilônia já tinha o 6 como um número sagrado, e todo o múltiplo de 6 ia na mesma sequência. Quando Nabucodonosor ergue o novo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, essa prática de usar o 6 como número sagrado ainda permaneceu. Tanto é que a imagem que Nabucodonosor manda erguer, ela é mensurada no múltiplo de 6. 60 côvados por 6. Então você vê, 60 côvados por 6. E os judeus da época de João, esse é outro contexto que eu extraio da arqueologia, dos manuscritos da época, eles sempre entendiam que Roma era a nova Babilônia, que Deus permitiu que viesse para punir o povo pela quebra da aliança. Então, quando eles queriam falar de Roma, sempre falavam da Babilônia mística. Então, de certa forma, foi Babilônia que destruiu 2 vezes o templo. Uma primeira vez através de Nabucodonosor e uma segunda vez através do Império Romano. Na primeira vez eu estou falando da Babilônia real, histórica. Na segunda eu estou falando da Babilônia mística, a Babilônia representada pelo Império Romano. Então a Babilônia sempre era um símbolo de todo o caos. Vários outros livros que escrevem no mesmo estilo do Apocalipse, livros judaicos e cristãos, referem-se ao inimigo do povo de Deus, ao inimigo da verdade, como sendo Roma, porém eles sempre
colocam como codinome Babilônia. Babilônia, Babilônia. Então, quando João tem uma visão do anticristo, você vai ver no capítulo 17 que esse anticristo ele também é representado pela grande Babilônia. Até a mulher que se junta com a besta e promove uma apostasia coletiva do povo de Deus. Então, do ponto de vista histórico, eu posso dizer que o 666 reportava ao inimigo do povo de Deus, que era Babilônia. Neste caso, no tempo de João, um codinome para o Império Romano. Em outras palavras, João estava profetizando no capítulo 13 de Apocalipse que haveria de vir um grande processo de apostasia e perseguição do remanescente fiel, constituído por Babilônia, que no caso é Roma. Tanto é que no capítulo 17 ele vai falar: a mulher que viste é a cidade que domina sobre os reis da terra. E no seu tempo, quem dominava sobre os reis da terra era justamente Roma e o Império Romano. Olá, Ricardo Oliveira, olá a todos os amigos inscritos nesse canal. Para mim é uma alegria poder estar participando dessa entrevista, falando sobre Apocalipse, esse tema que é tão especial para todos nós que amamos a Bíblia e desejamos ver em breve a volta de Jesus. Você já viu um pouquinho aí da minha biografia e eu espero poder contribuir de alguma forma respondendo as perguntas que agora virão, tá bom? Para mim é uma alegria estar aqui, viu, Ricardo, participando com você desse projeto. Então vamos aí. Quais as perguntas que você tem para mim hoje? Uma pergunta da nossa entrevista, Pastor Arilton de Oliveira. Podemos utilizar Daniel capítulo 12, versos 1 e 2 e Apocalipse capítulo 1, verso 7 para embasar a crença da ressurreição especial? Se sim, que ressurreição é essa? Quem irá ressuscitar nessa ressurreição especial? Nós aprendemos que haverá duas grandes ressurreições, o dos justos que irão para o céu e dos ímpios que serão aniquilados. Mas existe aí a crença da ressurreição especial. Que ressurreição é essa? E podemos utilizar os textos mencionados para embasar essa crença? Sim, Ricardo. Eu entendo que nós podemos usar Daniel capítulo 12, versos 1 e 2 para falar de uma ressurreição especial. Por que ela é especial? Porque nessa ressurreição você tem salvos e perdidos. Jesus, quando ensinou a respeito das duas ressurreições gerais, em João 5, 28 e 29, ele disse que todos os salvos ressuscitam na primeira, é a da vida, e os ímpios ressuscitam na segunda. E nós aprendemos pelo Apocalipse capítulo 20 que há um período de 1000 anos que separa as duas ressurreições. Agora, a ressurreição de Daniel capítulo 2, que fala no versículo 1 e 2, essa ressurreição é chamada de especial ou parcial. É uma ressurreição que tem salvos e perdidos. E ela vai ocorrer um pouco antes da volta de Cristo a essa terra. Agora, quem é que vai ressuscitar na ressurreição especial? Eu tenho apenas 2 textos na Bíblia, você mencionou um deles, que é Apocalipse 1, verso 7, o outro é Mateus 26, 64. São os 2 únicos versos da Bíblia que falam a respeito de quem vai ressuscitar na ressurreição especial. E ambos os versos apresentam que são aqueles que participaram do julgamento de Cristo e aqueles que participaram da crucifixão de Cristo. Ou seja, os ímpios que crucificaram a Jesus e que o condenaram injustamente, esses irão ressuscitar pouco antes de sua volta para ver que de fato eles condenaram e mataram o Salvador, o Filho de Deus. Agora, quem serão os salvos dessa ressurreição especial? Nós não temos nenhum texto na Bíblia falando sobre esse assunto. Mas Ellen G. White ela faz uma menção dizendo que nesta ressurreição vão ressuscitar todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, as pessoas que morrerem um pouco antes do fechamento da porta da graça, crendo na mensagem do terceiro anjo, parece-nos que eles também irão ressuscitar nessa ressurreição. Aí você teria o quadro completo, salvos e perdidos nessa ressurreição parcial ou especial. Pois bem, chegou o seu momento, pastor Nemoel Stina. Todos os outros participantes já responderam as perguntas que foi feita aqui no Todos na Mira, no canal Ricardo Oliveira. E nesse momento quero te dar a oportunidade para poder fechar este programa com uma mensagem especial. Com vocês, pastor Nemoel Stina. Olá, meu amigo querido Ricardo Oliveira.
Em primeiro lugar, quero parabenizar você pelo seu canal, que acaba de atingir e ultrapassar a marca dos 100 mil inscritos. Isso é uma vitória. Você está de parabéns. Primeiro, porque você promove a verdade. Segundo, porque o seu canal é gostoso de acompanhar. Louvado seja Deus, parabéns. Parabéns também para quem segue você. Essas milhares de pessoas maravilhosas, não é? Eu quero aproveitar esse momento aqui, Ricardo, para transmitir uma mensagem para todos os seus seguidores, para você, para os seguidores, para todos nós. Uma mensagem de carinho, de conforto nesse momento tão especial que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. É um momento delicado, é um momento de clausura que para a grande maioria não é legal, mesmo porque nós gostamos de liberdade, não é? Mas às vezes é preciso, e talvez essa clausura ela faça bem para nós como pessoas, como família, como igreja, não é? Um momento para nós consagrarmos a nossa vida a Deus, consagrarmos a nossa família. As profecias estão se cumprindo ao pé da letra, muito em breve Jesus voltará. Mas enquanto estivermos aqui enfrentando as dificuldades da vida, as aflições, conforme Jesus disse, ele disse também, eu já venci o mundo, tende bom ânimo, não é? Enquanto estamos aqui enfrentando as aflições, há uma mensagem muito bonita para nós na palavra de Deus. E eu vou extrair aqui um pensamento que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá ficou com muito medo, porque os exércitos de Moabe, Amon e dos Meunitas, eles vinham contra ele. Era uma multidão, aqueles 3 exércitos reunidos. E Josafá teve medo. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor com jejum e oração. E é muito importante, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. Ele prometeu, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto de ficar olhando as profecias para perceber quão perto nós estamos do fim, da volta de Jesus. E eu quero dizer para você o seguinte, a volta de Jesus está muito mais perto do que nós conseguimos imaginar, muito mais perto. E para Josafá, quando ele teve medo, a mensagem de Deus, que Deus transmitiu através de um jovem chamado Jaziel, foi a seguinte, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, é do Senhor. Não é para ter medo, não é para se assustar, a batalha é de Deus. Deus é quem luta por nós. Está escrito em Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está atuando na história, mas está atuando também na nossa vida individual. Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, ele diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, Deus está trabalhando e Deus continua o mesmo, ele não muda, diz a Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Bem, a mensagem é, não tenha medo, não se assuste. Deus lutou aquela batalha por Josafá e seu exército, e Deus venceu por eles. Eles não tiveram nem que pegar em armas. Pelo contrário, eles só assistiram à vitória de Deus. Vitória poderosa. Não sobrou nenhum sobrevivente do exército inimigo. E do exército de Deus, do exército de Josafá, não houve nenhuma baixa. Porque Deus é o Deus das vitórias completas. Deus é o Deus dos milagres completos. Deus é o Deus da salvação completa. E eu queria dizer para você o seguinte, às vezes a gente se sente como que descartado aqui nesse mundo, já percebeu? Às vezes nós não passamos de números, mas no plano de Deus você não é descartável. No reino de Deus você não é como uma escova de dente que é usada durante algumas semanas e depois é jogada fora. No reino de Deus você é insubstituível, porque não existe mais ninguém no universo todo igual a você. E quer que eu prove que você não é descartável, eu posso provar. O próprio Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. O que é que Jesus está dizendo? Quem vem a mim não é descartável. Eu nunca vou descartar. E Jesus vem aqui para nos resgatar e nos levar de volta.
A história de Josafá é bonita. Ele volta para sua terra, para sua casa, para Jerusalém, com todos os homens. Nenhum pereceu. O Senhor Jesus não vai deixar nenhum de nós para trás. Nenhum. Ele vai enviar os seus anjos, está em Mateus 24, com grande clangor de trombeta, que vão reunir os escolhidos de todas as extremidades do céu, dos 4 cantos, dos 4 ventos. Ele virá para reunir os seus. E assim como Josafá voltou com o seu exército feliz para Jerusalém, Jesus vai voltar e vai nos levar de volta, e agora para Nova Jerusalém. O profeta diz que os salvos terão sobre a cabeça alegria eterna, e dos salvos fugirá a tristeza e também o gemido. Nós vamos voltar para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o Jardim do Éden. Nós vamos voltar com Jesus, o nosso Rei, e vamos voltar com alegria. Olha, você que acompanha esse canal, saiba que Jesus está do seu lado. Ele ama você com amor incondicional. E você não é descartável para o Senhor Jesus. Em breve, Ele virá para buscar você, para buscar a sua família, para buscar todos os salvos, homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, todos aqueles que acreditaram no projeto salvação. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos naquela noite. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito em João, capítulo 3, verso 16. Esse é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que eu amo, e é o Jesus que eu espero encontrar nesta geração, muito em breve nas nuvens dos céus. Faça planos você também de encontrá-lo nas nuvens dos céus. E então todos juntos iremos para o lar celestial. Não será o fim, será o começo. Não será o fim do mundo, será o começo da eternidade com Jesus e com todos os salvos para todos sempre. Um abraço a você, fique com Deus e até breve. Obrigado, pastor Noel China, pela ótima mensagem que o senhor acabou de apresentar. Fico muito grato aí também por sua participação e muito obrigado por ter aceitado o convite e participar desse programa especial. Fico muito feliz em ter o senhor aqui no canal e fazer o encerramento desse programa tão especial. Um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira. Participação, sou muito grato a todos vocês que participaram aqui do canal Ricardo Oliveira. Vá aqui um abraço e que Deus continue aí usando cada um de vocês, tá bom? Lembrando, o link do canal de cada um deles está aqui na descrição do vídeo. Por favor, vá lá, se inscreva e siga cada um deles. Amigo inscrito, muito obrigado pela paciência e também pela audiência. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Por favor, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho na opção todas as notificações, tá certo? E se você tem interesse em adquirir o curso de memorização bíblica e aprendizado acelerado, é só você ir aqui na descrição e você vai encontrar o link e esse link vai te direcionar para uma plataforma, tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, muito obrigado mesmo e nunca esqueça, a verdade sempre vence. Um abraço. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.